Olha, são 8 horas 15 minutos em Natal. Depois das convenções partidárias, a nossa cobertura jornalística se volta mais para as eleições, né? Pelas restrições que nós temos por conta da lei eleitoral, a gente precisa restringir o debate, as entrevistas aos candidatos majoritários. Por quê? Porque a gente tem que ouvir cada um deles ao longo desse período eleitoral. Hoje eu inicio esse processo entrevistando o capitão Stevenson, afiliado à Rede Sustentabilidade, vai concorrer ao Senado da República. Na sequência vamos convidar aí os outros candidatos ao Senado. Também, claro, pretendo fazer uma rodada com os candidatos ao governo do estado. Vamos iniciar esse processo. Pretendo dar o mesmo tempo a todos os candidatos agora, né, depois das convenções, e cada um deles terá 20 minutos para a gente conversar, para apresentar as ideias, para debater esse processo de pré-campanha, enfim, falar das eleições, falar do rumo do Rio Grande do Norte a partir dessas eleições. Bom dia, capitão Stevenson. Bom dia, ouvintes 96, bom dia, Diógenes, bom dia a todos aqui. Depois de um longo período de conversas com várias legendas, você decidiu se filiar à Rede Sustentabilidade e anunciou candidatura ao Senado. Por que a escolha da Rede Sustentabilidade? Bom, ouvintes, eu queria só corrigir a questão do filiar-se, né? Por ser militar da ativa e pela lei da Constituição Federal, artigo 142, inciso 5º, combinado 42, prevê que policial em atividade, que sou eu, só deixo de estar em atividade quando eu for para a reserva, não me filio, eu estou registrado. É um registro que tem dentro desse partido. O motivo da escolha do Rede, na verdade, é porque eles me deram uma liberdade, eles me deram o que eu pedia. Eles têm isso dentro do seu estatuto. Os outros não tinham essa disponibilidade. Poderia ser outro partido? Poderia ser qualquer um que tivesse me dado, justamente como foi estabelecido, que está aqui assinado em cartório, liberdade de meus posicionamentos, entendimentos políticos, filosóficos, científicos e culturais. E eles permitiram isso. Permitiram o quê? Eu não preciso estar dentro do partido, não preciso estar naquela formação orgânica, não preciso estar participando, militante, eu não preciso estar como outras pessoas estão. Eu preciso obedecer os princípios do partido, que são os princípios bacanas, como ficha limpa, como combate à corrupção, preservação do meio ambiente. São alguns princípios que eu lembro. O princípio da eficiência, da moralidade. Então isso aí ficou bem fácil. Por quê? Porque já existem esses princípios em mim também. Então essa possibilidade de me oportunizar e ir para uma candidatura praticamente como é que eu queria, Diógenes, não estou desprezando o partido, não estou desprezando o Rede, pelo contrário, eu tenho que agradecer o Rede por ter esse passo evoluído dentro da democracia, dentro da individualidade de cada pessoa, de satisfazer, de dar essa oportunidade ao cidadão de votar, de ser votado na forma que ele escolheu, que é essa forma minha, que eu espero que as pessoas me entendam, como eu sempre digo, é a forma, para mim, a forma mais segura, para mim, a forma melhor de caminhar na política. O senhor se considera apenas registrado na Rede de Sustentabilidade, mas a lei eleitoral determina que a pessoa, para concorrer à carga eletiva, ela precisa estar filiada a um partido político e, segundo a lei, inclusive já com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o próprio STF tratou da questão, qualquer mandato eletivo, ele é da legenda, ele é do partido. O partido, por lei, ele tem o mandato. Na prática, claro, alguns partidos dão liberdade para que seus filiados, seus políticos, seus representantes possam trabalhar com liberdade, que é isso que o senhor tentou conversar com os partidos e considera que conseguiu na Rede, mas eu queria destacar isso porque isso é o que diz a lei. A filiação é obrigatória para que você possa concorrer no processo eleitoral. Precisa ter um partido, na verdade. Exatamente. O senhor queria, inclusive, o senhor defende até essa ideia de que pudesse
apresentar uma candidatura avulsa, independente de qualquer filiação, de qualquer agremiação política. É isso que o senhor, inclusive, externou em entrevistas, inclusive a mim. Seria uma das ideias a ser defendida mais à frente, né? Seria uma das ideias mais à frente para ser defendida a questão dessa candidatura avulso. Por que o cidadão não tem essa liberdade? Pois é, mas a lei hoje não tem. Esse instrumento de eleição, ele não está em lei hoje, pode até mudar. Houve tentativas disso, inclusive uma das pessoas que defendeu isso foi o Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF, chegou a ser cogitado para disputar a presidência da República e ele externou que seria muito interessante se tivesse essa figura da candidatura avulsa. Tá? Senado, o que é que lhe motivou a tomar essa decisão de disputar o Senado da República? Primeiro, o que motivou a entrar na política, o que eu sempre disse, foi as pessoas. Pessoas que querem, né? Pessoas que precisam. Dentro desse movimento que existiu em torno do Capitão Chifre para que ele entrasse na política, houve esse momento de escolhas. E a parte legislativa, a parte hoje que o Senado representa, a forma estratégica, para mim seria uma situação, vamos dizer, cômoda para mim. Cômoda que eu falo melhor para poder atuar, para poder exercer, para não correr o risco de passar por alguma coisa que decepcione aquelas pessoas que estão acreditando. Por que o senhor diz isso? Porque eu escolhi o Senado justamente pela capacidade legislativa, capacidade de mandar emendas parlamentares para cá, de poder ajudar o nosso Estado num quesito de... Porque se a gente parar para pensar, não dá para imaginar que com essa polarização política se deixe um governo só, se deixe um município só, se deixe uma prefeitura, se deixe um governo do Estado ou se deixe até mesmo um governo federal sozinho. A ideia da questão de até hoje eu não ter procurado ou ter rejeitado essa ideia do partido é justamente porque se polariza muito. Se a esquerda é tudo para a esquerda, se a direita é tudo para a direita. Não, eu sempre disse que no meio de toda essa discussão existem pessoas. Então, essa possibilidade hoje, dentro do Senado Federal, de você legislar, de você melhorar, porque tudo no nosso país funciona com o quê? Por leis. Funciona nesse mecanismo de leis. Nada é por acaso. Então, tudo tem que partir de cima para baixo. É uma forma de ajudar. É uma forma de estar lá e cooperar. É uma forma até mais igualitária dentro da política, dentro do Senado, de fazer mais por um Estado, pelas pessoas, até pelo país. Se colocar as ideias que eu já coloquei em prática, a ideia dentro da educação, a ideia dentro de cidadania, a ideia para um contexto maior, a gente não ajuda só um município, não ajuda só um estado, pode ajudar um país todo também, dessa forma. Pelo que eu conheço do Congresso Nacional, qualquer lei, principalmente emenda constitucional, para ser aprovada, precisa de um amplo entendimento entre as bancadas, os partidos. Uma andorinha só, aquela história, não faz verão. Mas tem que começar, tem que começar. Mas aí o senhor, como é que o senhor pretende aprovar, por exemplo, uma lei, se é preciso negociar com o partido, se é preciso negociar com as bancadas? Depende de que tipo de negociação é essa que o senhor está me falando, né? Se for uma negociação lista para os estados, eu vou negociar. Não, eu não estou sugerindo nada. Não, eu estou colocando que a regra lá é assim. Né? Isso, mas eu tô só deixando claro para as pessoas, porque hoje tudo que gira em torno de política já gira em torno nebuloso, né? Cheira mal. Cheira mal. Então eu vou logo esclarecendo. Se for lícito, se for favorável para o nosso Estado, se for favorável para nossas pessoas, vai ter negociação. É porque as pessoas enxergam muito Capitão Chifre, muito sozinho, muito fechado, mas não. É esse momento, vamos por etapas, é esse momento agora de campanha, é esse momento de você estar concorrendo às eleições, em que eu achei mais justo para mim, ou mais seguro para mim, o que eu tenho certeza para mim de segurança e estar livre, é esse momento. Mas se lá chegar, claro, vamos ter que negociar, vamos ter que ter uma habilidade de conversar, uma habilidade de argumentar, de barganhar melhoras para o nosso país. E é nessa linha que o Marcel aqui, Tijibu, o ouvinte da rádio, pelo WhatsApp, está mandando uma pergunta para o senhor. Nessa linha, exatamente o que o senhor está falando. Do Pitbull? Não, Marcel. Tijibu. Marcel? Ele está dizendo assim: a excelência do trabalho na lei seca do capitão fez ele se tornar um cara respeitado. Política necessariamente o fará ser mais flexível? Essa é a pergunta dele. Sim. A política perderá espaço para politicagem? Sim, eu sou Maciel, né? Marcel. Tijibu.
Seu Marcel, obrigado pela pergunta. É isso que eu pretendo fazer. Na verdade, o que a gente está precisando hoje é recuperar a confiança, recuperar hoje, acho que o respeito que a gente tem pela política, né? E quando o seu Diógenes falou aqui a questão negociar, eu quis logo esclarecer que tipo de negociação seria. Porque, olha só, eu tenho certeza que eu estou daquele lado, seu Diógenes, das pessoas que não acreditavam em nada. E eu vou dizer para o senhor que vai ser fácil, vai ser da forma que eu quero, vai ser da forma que eu penso. Se no Senado chegar, não, eu vou ter que ter muita habilidade. Como eu tive até hoje na minha vida pública. Não foi fácil para mim, senhor Maciel, fazer uma operação lei seca até onde não se tinha feito e que coibia um simples direito de dirigir, que é o direito hoje de trânsito. Eu digo simples porque as pessoas desprezam ele, é um direito, é um código que preserva a vida e a ordem no trânsito, mas as pessoas não respeitam. E ter colocado ordem naquilo me custou muito, mas eu tive Aliás, habilidade. O senhor, até em respeito à lei, passou a imagem de inflexibilidade. Talvez seja por isso a pergunta do Marcel em termos de: será que o capitão Stevenson, político, caso chegue ao Senado, Sim, será flexível? Bom, eu serei flexível para ajudar as pessoas, para ajudar o nosso Estado, para melhorar, para fazer o bem, para fazer o melhor. Se for para fazer coisa errada, amigo, então continuo inflexível como eu sempre fui. E na questão da lei seca, a minha inflexibilidade, como o senhor diz, a minha rigidez, foi porque não me cabia discricionariedade, não me cabia decidir naquele momento, porque são vidas que estavam ali. Então as pessoas têm que entender isso. Eu estava sendo legalista, cumprindo a lei, e estava cumprindo para todos. A questão dessa flexibilidade que o senhor fala, não sei se o senhor está falando de corporativismo, não sei se o senhor está falando de favorecimento, de privilégio. Eu não sei que tipo de flexibilização é essa que ele está falando. Mas o que eu quero dizer para o senhor é que todos foram tratados iguais. Todos sempre foram tratados iguais. E dentro dessa flexibilidade, hoje, para as pessoas que me têm como rígido, eu ocupei há 1 ano e meio, me desliguei agora, uma escola que eu lido com crianças. E eu tenho que ser flexível com crianças. Eu não sou 100% autoritário com crianças, pelo contrário. É pelo exemplo que nós ali estamos educando naquela escola no Bom Pastor, eu e com meus policiais, 400 crianças. Então essa ideia de inflexível, essa ideia de autoritarismo, essa ideia toda, tem que ser revista, porque já fiz vários trabalhos, não só na polícia, mas também em trabalhos sociais, em que mostra essa minha flexibilidade, essa minha capacidade de negociar. Para poucas pessoas que não conhecem, eu já atingi o número, estou em certificados e quase 1000 palestras de 2013 a 2017. Então eu falo com pessoas, eu converso com pessoas, eu escuto pessoas. Essa inflexibilidade só vai acontecer, senhor Maciel, se for para coisa ilícita, para coisa errada. Isso aí só espero que realmente vai ser rígido. O senhor se notabilizou ao coordenar a lei seca. Eu lhe pergunto, foi nesse momento, desse trabalho como coordenador da lei seca, que o senhor despertou para a política? Não foi agora. Foi agora, 2 meses, 3 meses atrás, com apelo. Porque, senhor Diógenes, eu vou fazer uma viagem aqui no tempo, tá bom? Em 2016, existiu essa oportunidade. Me deram essa oportunidade. Na eleição de prefeito. Isso, mostraram lá números, mostraram. Sim, se o senhor lembrar, tem até a pesquisa lá. Se eu não me engano, eu estava em segundo lugar. Em segundo lugar para esse cargo. Existiu tudo isso. Existiu uma conversa também, não foi de 2 meses, 3 meses, não foi de 5 meses conversando com alguns políticos aqui do Rio Grande do Norte. O senhor ficou balançado na época? Não. Eu fiquei rígido. Fiquei bem rígido. Fiquei bem inflexível. Porque eu não fiz o trabalho que eu fiz e eu estava muito... Olha a inflexibilidade voltando ao debate. Não, mas hoje naquele momento... Eu sei, entendi. Lhe incomoda essa questão de ser flexível ou não, da crítica por isso? Isso, foi bem se eu ter lembrado. Vamos só, eu não pensei, eu não fiz meu trabalho que eu fiz, eu não nasci para esse momento, eu nasci para prestar serviço às pessoas. Eu encontrei na Polícia Militar o meu melhor trabalho, a melhor forma, que foi servir e proteger. Eu creio que eu vou encontrar, eu tenho certeza que posso encontrar isso na política, que a política é feita para servir as pessoas, não para servir a si só, a si mesmo. E me chamar de inflexível, de autoritário, é porque as pessoas verem muito o meu trabalho, a forma como ele foi conduzido, e não ver a pessoa, a minha vida particular. Eu não sou assim a minha vida toda, eu não sou assim o tempo todo, não sou o Capitão Stevenson 24 horas por dia. Pelo contrário,
Eu tenho até o coração mole demais, né? Quando eu vou lidar com situações que me amolecem, idosos. É isso que eu ia perguntar. Que tipo de coisa amolece o coração do Capitão Estilos? Criança, idosos, animais abandonados. Aí parece que, não, cara, mentira. Tem imagens minhas, eu parei uma blitz uma vez na Engenheiro Roberto Freire, porque tinha os filhotinhos de gato ali, que tem muitos, atravessando a via. Então tive que parar ali os carros no momento para tirar os gatinhos da rua. Porque as pessoas, quando vê aquele animalzinho passando na rua, quer passar por cima. Eu vi isso muitas vezes. Tem gente muito perversa, muito mal mesmo. Passa por cima dos animais. Não é para fazer isso. É para separar ele, é para ter uma castração, é para ter um cuidado para ele. O animal ele não sabe, ele não tem ideia de reprodução como a do ser humano. Não me incomoda no aspecto que as pessoas me conhecem profundamente, seu Diógenes. As pessoas não sabem como eu sou. Vê um trabalho, vê um profissional, e eu tenho que ser sério na Polícia Militar. Eu tenho que ser sério diante da profissão que eu tenho. Eu tenho que ser sério diante da atividade que eu estou fazendo. Vocês não queriam ver um capitão que tratasse um com um sorriso e outro com a cara fechada. Então é bom o que eu fiz foi tratar as pessoas de forma e por conta igual. Disso o senhor sofreu pressões, enfrentou problemas, inclusive do ponto de vista da hierarquia da Polícia Militar, do que o senhor admite, inclusive, em algumas entrevistas, por divergir, né, de seus comandos. O senhor enfrentou problemas também, né? Não, eu não divergi sobre os comandos. Eu apliquei ali para todos. Mas teve pressão. Sim, isso. Já que o senhor falou da questão do militarismo, da hierarquia, da disciplina, que são os pilares que sustentam o militarismo, eu não entendo até hoje que essas duas sustentações sejam maior do que uma lei para todos, do que uma lei que funcione para toda a sociedade. O que eu fiz foi aplicar a lei que serve para todos, para também policiais militares, para também oficiais da polícia militares. E isso ficou num confronto, não encaixou muito bem na cabeça de alguns. Não estou falando de todos os policiais, não. Estou falando de alguns que colocam o poder muito acima da sua identidade, da sua função. E por isso que houve, sim, algumas perseguições. Pode falar. Pode falar. Por isso. Às vezes eu faço o sinal, só que eu vou perguntar. Tá. Porque não, as pessoas que não estão vendo, ele fez o sinal quando dissesse, tá bom, para. Não. Mas essas perseguições, Jorge, não vai parar por aqui, não. Então, por ser Maciel, essa minha inflexibilidade em cumprir a lei pode ser que cause mais perseguições lá na frente. Uma pergunta do ouvinte aqui, que é bem interessante, vai na linha dos privilégios, enfim, dos parlamentos e tal. O Alderi Maia Júnior pergunta ao capitão se ele for eleito, vai reduzir os cargos dos gabinetes lá em Brasília. Alderi Maia. Seu Alberi, olha só, eu não posso prometer isso pro senhor agora, porque lá eu não cheguei ainda, não sei como é que funciona o mecanismo. Mas eu garanto ao senhor com toda certeza que o supérfluo vai ser cortado. O supérfluo vai ser retirado. O que é o supérfluo? Eu não sei se o senhor, a maioria é isso. Alderi Maia. Alderi Maia, ele já é casado, ele tem já a sua família, tem sua residência. Quando eu digo de supérfluo, é para o senhor que está me ouvindo aí, para a senhora que está me ouvindo, é aquela coisa que o senhor não precisa ter. É o gasto desnecessário. Desnecessário, que não é produtivo, que não é eficiente, que não gera nada. Então, gastos como esse deveriam ser cortados não é só do Senado, não é só é de todo o canto, de todos os lugares. Outra pergunta, o João Maria dos Coqueiros está perguntando aqui. Pergunta ao capitão Estilos se ele não poderia ter dado uma contribuição maior se ele fosse candidato a governador. A pergunta é interessante porque nesse processo de pré-campanha o senhor foi cotado também para disputar o governo do estado. Algumas pesquisas inclusive apontaram que o senhor estava ali no terceiro lugar e tal. Eu não vi não pergunto, em algum momento o senhor ficou tentado a disputar o governo estadual? Não, pela estrutura do executivo, não, em nenhum momento. Senão teria feito naquele momento para prefeito. A estrutura do executivo é complexo para mim. Imagine só, o senhor não se sentiu preparado? Nem para prefeito, nem para o governo agora? Não, esse nome preparo remete experiência, remete conhecimento. Eu creio que não seja isso. Eu creio que seja segurança de você estar atuando. O medo de decepcionar, o medo de fracassar, dessas pessoas que acreditam em mim, como ele, eu entendo perfeitamente bem o nome dele. É o João Maria do Parque dos Coqueiros. João Maria dos Parques Coqueiros. Eu entendo perfeitamente bem, porque o senhor viu na vida do capitão, tudo que fez foi feito com eficiência, foi feito com compromisso, foi feito de forma a ser visto e produzido e demonstrado para todos que funcionou. Consertar uma escola
com 20 mil reais e dar transparência a isso nas redes sociais, está lá no Instagram do Capitão Stevenson, no Facebook do Capitão Stevenson. Isso mostra uma boa gestão. Mas o que acontece? O senhor entenda que quando eu fiz isso, nesse nível, eu sou o comandante, eu estava com minha equipe escolhida, eu tinha o planejamento e o conhecimento para aquele momento. Então eu estava seguro por vários fatores. Então, por que o senhor escolheu o Senado? Porque o Senado é bem diferente do Executivo. Além de ser, porque eu sou formado em Direito, tenho pós-graduações em Direito Penal e Processo Penal, e conhecimento em outras áreas, o legislar, para mim, é nesse momento onde eu posso ser eficiente, onde eu posso ser melhor para o Estado e para as pessoas. O senhor demonstra que tem muito cuidado com essa questão do controle de suas ações, né? É isso, Diógenes, mas a gente precisa ter controle sobre tudo. Imagina o senhor em cima de uma moto sem controle, o senhor vai cair. Imagina o senhor cozinhando sem controle, vai queimar a comida, vai estragar a comida. Eu preciso ter esse controle sobre os meus atos, sobre o que eu vou fazer, para justamente não ocasionar uma decepção, ser um fracasso, entendeu? Nesse momento final, nós estamos aqui, eu previ 20 minutos para essas entrevistas com os candidatos ao governo. Eu lhe pergunto, o senhor não quis assumir grandes compromissos com as legendas, assinou inclusive um documento para ter independência de ação, de voto, no caso chega ao Senado da República. Como é que o senhor pretende fazer essa campanha eleitoral? Sem a ajuda do partido, inclusive é um partido pequeno que não tem grandes recursos, não tem tempo de TV. Qual é a sua ideia de campanha para esse período eleitoral? Isso, mesmo sem recurso, como o senhor disse aí, que eu não sei se tem ou não porque eu não perguntei, eu fiz um documento de um termo de renúncio. Eu renunciei não só o dinheiro fundo partidário, eu não recusei o fundo eleitoral, são dois fundos. Isso, eu recusei todos os fundos e recusei a estrutura também, assim, do partido. Não é que eu despreze, mais uma vez, gente, eu não estou desprezando. É porque não seria justo eu ter uma candidatura independente, não seria justo eu ter uma candidatura livre como eu quero e estar utilizando as coisas do partido. Ainda mais coisa pública, né? Ainda mais dinheiro público, estrutura pública, nada disso. Então, se é essa minha vontade, junto com a vontade das pessoas que querem que eu vá, eu achei a coisa séria, a coisa mais justa, eu mesmo arranjar meu mecanismo de fazer essa campanha, que é um mecanismo indo não para o financiamento privado, mas para o financiamento que as pessoas querem que aconteça. Vai abrir vaquinha? Possivelmente. Vai aceitar doações, desde que seja lícita? Sim. Utilizar o rádio demais, aproveitar esse espaço muito. O senhor pretende viajar o estado inteiro? Sim, pretendo, porque Deus, o que está acontecendo? Tem muita gente do interior que está me chamando para ir na casa deles. Venha tomar um café. E eu acho isso bacana. Eu vejo isso aí não como um lado assim de política. Eu vejo um lado mais carinhoso, né? De estar chamando a pessoa, de querer entrar na casa da pessoa, de estar fazendo tudo isso. E sobre a questão do apoio e não ser apoiado, é uma linha que eu decidi tomar quando eu me propus entrar na política, porque as pessoas querem essa inovação, querem essa modificação, e eu vejo essa prática do apoia e desapoia, apoia, vai para um lado, vai para o outro, coliga, fica junto de mim, tira foto comigo. Isso é uma prática bem arcaica, que é uma transferência de voto, no meu ponto de vista. Eu transfiro de um canto para o outro, e é a coisa que eu não quero fazer. Eu quero que o cidadão, eu quero que o eleitor saiba do poder que você tem, do poder que você tem na mão, do voto. No dia que você for digitar lá, escolha bem seu candidato. Não estou falando aqui que existe um melhor do que o outro, mas escolha bem, pesquise, investigue e toma a decisão e sinta essa responsabilidade de estar mudando um país, não só um estado. É isso aí, nosso tempo acabou, infelizmente, mas outras oportunidades vão ocorrer ao longo desse período eleitoral. Eu queria agradecer a presença do Capitão Stevenson, que está registrado, filiado na Rede Sustentabilidade, e ele vai disputar o Senado da República, conforme anunciou na última sexta-feira. Eu que agradeço a todos. Valeu. Obrigado. É isso aí. A todos um bom dia. A gente volta no decorrer dos próximos dias, não vai ser uma sequência. Nós vamos entrevistar aqui os demais candidatos ao Senado da República. Também vamos fazer uma rodada com os candidatos ao governo do Estado. É a prestação de serviço, a comunicação ao processo eleitoral. A todos um bom dia. Vem aí Padre Nunes com Fé na Vida. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até amanhã.